Olá, pessoal! Aqui é a professora Luciana da Mata e a nossa aula de hoje é sobre enzimas. Então, a gente pode começar se perguntando o que são enzimas. Então, as enzimas, elas são catalisadores biológicos, tá? Aqui mostra uma animação em que a gente vê a enzima ligando-se ao seu substrato. Ele liga-se ao sítio catalítico, a enzima, então, se ajusta a esse substrato, e ela modifica esse substrato, liberando assim o produto da reação. Percebam que a enzima ela volta a ser exatamente a mesma molécula em que ela era antes do início da reação. Ou seja, a enzima ela não sofre transformações que impossibilitem que ela faça uma nova reação. Então, na verdade, a enzima volta a ser o que ela era antes e ela pode, então, catalisar várias reações seguidamente. De forma resumida, então, a enzima ela atua sobre um substrato, que é a molécula que sofre, a ação da enzima, transformando num produto, que é o que é liberado após a ação de uma enzima. As enzimas elas são importantíssimas porque são elas que viabilizam as reações metabólicas. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um ciclo de Krebs, em que cada passo aqui é catalisado por uma enzima diferente. Então, as enzimas elas são muito importantes porque elas fazem com que os processos metabólicos ocorram na velocidade que é necessária para controlar os processos intracelulares. Então, as enzimas elas são importantíssimas em todo esse processo metabólico. Então, com exceção das ribozimas, que é uma classe de RNAs que são catalíticos, tá? RNAs ribossômicos catalíticos, que são as ribozimas, todas as outras enzimas são proteínas. Então, a gente vai usar aqui as enzimas como proteínas, tá? Nessa aula. Então, algumas enzimas, para funcionarem, elas necessitam de cofatores e coenzimas, que são moléculas que vão ligar-se à enzima, auxiliando sua atividade. Então, por exemplo, as enzimas, as holoenzimas, elas são assim chamadas quando elas apresentam a porção proteica, tá, da enzima em perfeitas condições na sua conformação nativa, tá? A parte proteica, propriamente dita, formada pelos aminoácidos, com a estrutura tridimensional nativa, e um grupo prostético. O que é esse grupo prostético? O grupo prostético são cofatores ou coenzimas que ligam-se firmemente a essa porção proteica. Quem são os cofatores? Os cofatores podem ser íons inorgânicos, como ferro, zinco, magnésio e manganês. Ou pode ser ainda uma coenzima, que é uma molécula orgânica que apresentam vitaminas em suas estruturas. Exemplo, o NAD e o FAD. São duas coenzimas que ligam-se à porção proteica, tá, da enzima, formando a holoenzima. Então, a holoenzima é quando você tem cofator ou coenzima ligados firmemente, às vezes covalentemente, à porção proteica, formando a enzima ativa. Esse tipo de enzima aqui, se ela necessita de um cofator ou de uma coenzima para atuar, e esses cofatores ou essas coenzimas não estiverem disponíveis, elas não atuarão. Então, isso pode parar a atividade dessa enzima em alguma via metabólica importante. Então, entendam a importância da ingestão desses íons inorgânicos diariamente na dieta, como também das vitaminas do complexo B, que são elas quem vão se aliar a moléculas formando as coenzimas. Então, quem são algumas coenzimas aqui, ó? Então, você tem aqui a coenzima, por exemplo, o NAD e o FAD, que eu dei de exemplos aí. Eles participam, de processos de oxidação-redução. Então, eles se ligam a determinadas enzimas que fazem esses processos. Aqui estão as vitaminas que formam as estruturas dessas duas coenzimas, ou seja, a riboflavina compõe a estrutura do FAD.
E a niacina compõe a estrutura do NAD. Então, é importantíssimo que a gente ingira diariamente essas vitaminas, porque elas irão compor a estrutura dessas coenzimas e irão participar, então, deste tipo de reação metabólica, onde elas vão participar ligando-se às enzimas e auxiliando o desempenhar de suas funções. Quanto à nomenclatura das enzimas, existem nomes de algumas enzimas que se referem tanto ao mecanismo de ação delas, como também ao substrato. Exemplos, urease, tá? Então, vocês percebam esse sufixo ase, é muito característico das enzimas. Então, quem é a urease? É a enzima que hidrolisa a ureia. A ureia é o substrato. Então, é muito comum dar-se o nome do substrato e acrescentar-se esse sufixo ase. Mas também, olha, essa enzima, por exemplo, tem o nome DNA polimerase. Olha aqui o sufixo ase que caracteriza o nome das enzimas. Então, aqui o que é que está dizendo? O nome do substrato é o DNA e o tipo de reação que essa enzima catalisa, ou seja, a polimerização do DNA. Então, essa enzima, ela polimeriza o DNA. Então, essa é uma outra maneira de se referir às enzimas, ou seja, indicando o tipo de reação e indicando o nome do substrato. Mas existem enzimas também que, ao serem descobertas, não se foi dado especificamente o nome da enzima, o nome do substrato ou o nome da reação, que é o caso da pepsina, tá? Que peps vem do grego, que significa digestão, e o caso da lisozima, tá? Que faz a lise de parede bacteriana. Então, são duas enzimas em que a gente não tem os sufixos ases, e se a gente não soubesse que são enzimas, a gente não teria realmente como identificar essas moléculas como enzimas. Então, houve um tempo em que todos os pesquisadores da área de enzimas e bioquímicos se reuniram para tentar definir nomenclaturas que identificassem melhor as enzimas. Então, para isso, eles definiram o nome de enzimas com dígitos, e esses dígitos identificariam exatamente a reação enzimática. Neste caso, vamos ver um exemplo. Olha só, aqui nós temos a glicose, e aqui nós temos uma enzima que o nome trivial e comum dela é a hexoquinase. Ela necessita de magnésio para atuar. Então, a hexoquinase, o que é que ela faz? Ela liga-se ao ATP, adenosina trifosfato, e transfere um dos fósforos dele para essa hidroxila da glicose, que ao receber se transforma em glicose 6-fosfato, que é exatamente onde o fósforo está ligado, na hidroxila do carbono 6. Então, glicose deixou de ser glicose e passou a ser glicose 6-fosfato. O ATP que perdeu um fósforo, né, nessa transferência de fósforo, se transformou na adenosina difosfato, contendo somente 2 fósforos na estrutura. Então, essa enzima, ela é comumente chamada de hexoquinase, mas também ela pode ser chamada por uma nomenclatura mais sistemática, que é ATP-glicose fosfotransferase, ou seja, a enzima que transfere fósforo do ATP para a glicose. Isso é uma outra denominação dessa enzima, mas ela também pode ser denominada por esses 4 dígitos. Ó. O 2 corresponde à classe das transferases, essa enzima é uma transferase. O 7 corresponde a uma subclasse, que indica que ela transfere fósforos, é uma fosfotransferase. Ela transfere fósforo do ATP para a glicose. E ainda ela transfere fósforo para um grupo hidroxila, então é uma outra subclasse designada como 1. E ainda ela tem glicose como aceptor, molécula que vai receber esse fósforo. Então, também designado como 1. Então, o nome que caracteriza realmente, né? Na verdade, a nomenclatura, os números que caracterizam a ação dessa enzima é esse aqui, 2.7.1.1, tá certo? Então, em trabalhos escritos internacionalmente, geralmente se utiliza essa nomenclatura, que ela especifica exatamente o que é que a enzima faz e o substrato dela. Então, aqui estão as 6 classes, olha, de enzimas. As óxido-redutases, são elas que realizam reação de óxido-redução. As transferases, que realizam transferência de grupos. As hidrolases, reações de hidrólise. Liases, elas catalisam reação, deixando sempre uma insaturação, uma dupla ligação. As isomerases, elas
transformam um isômero no outro, né? A gente estudou isomeria já. As ligases fazem ligações entre carbono e carbono, carbono e enxofre, carbono e nitrogênio, tá? Carbono e oxigênio e assim por diante. Então, são essas 6 classes de enzimas. Então, aqui, né, a nomenclatura, então, das enzimas, elas podem usar esse sistema de classificação internacional, SC number, que é isso aqui, 2.7.1.1, que foi o que a gente viu agora, mas também as nomenclaturas sistemática e comum, para a gente usar no dia a dia. Então, normalmente, a gente considera a reação que aquela enzima catalisa ou o substrato que sofre a ação daquela enzima acrescentado do sufixo ase. Exemplos. Isomerase é a enzima que faz isomerização. Olha o sufixo ase aqui. É o tipo de reação, essa nomenclatura sistemática. Hidrolase, reações de hidrólise. Quinases, reações de adição de fósforos ou remoções de fósforo, tá? Então, esse tipo de nomenclatura sistemática indica mais o tipo de reação que a enzima faz, catalisa. Mas aí, olha, a lipase, tá aqui o sufixo ase, tá aqui esse lip, que vem de lipídio. Então, a lipase é uma enzima que quebra lipídio, tá certo? Então, isso aqui já tem relação com o nome do substrato. Amilase, quebra amido. Protease, quebra proteínas. Então, esse tipo de nomenclatura aqui é uma nomenclatura chamada de comum. É uma nomenclatura que a gente usa mais diariamente, tá certo? Então, não esqueçam que é muito importante que vocês identifiquem o nome de uma enzima sempre por esse sufixozinho aqui, ase, tá? Agora, a gente se pergunta, como é que as enzimas, elas agem? Então, normalmente, uma enzima, para ela agir, ela precisa se ligar ao seu substrato, tá? Então, tá aqui a enzima, tá aqui o substrato com água, porque essa enzima de exemplo, ela é uma hidrolase, logo, ela precisa ligar-se tanto ao seu substrato quanto à molécula de água que vai ser inserida nessa reação. Então, a enzima, com seu sítio ativo, vai ligar-se ao substrato. O substrato vai ligar-se exatamente aqui, no sítio ativo ou catalítico da enzima. Então, na hora que o substrato liga-se à enzima, forma o que a gente chama de complexo enzima-substrato. Então, aqui está a enzima, em roxinho, ligando o seu substrato e a água. Tá certo? Então, forma-se o complexo enzima-substrato. Quando a enzima quebra, então, essa molécula, hidrolisando ela, essa molécula passa um pouquinho de tempo ainda ligada à enzima, formando o que a gente chama de complexo enzima-produto. Mas, logo em seguida, é muito rápido isso, a enzima, então, libera o produto, que é a molécula quebrada, porque ela é uma hidrolase, inseriu água aqui, quebrando uma ligação e separando essa molécula em duas, por exemplo. E aqui a enzima totalmente regenerada, pronta para um novo processo de reação. Então, essas enzimas, elas podem catalisar um número de reações muito grandes por segundo. Então, existe a catalase, por exemplo, que chega a catalisar em torno de 40 milhões, tá? de reações por segundo. Então, existem enzimas extremamente eficientes para realizar esse mecanismo de catálise. Então, aqui somente mostrando um pouco para vocês de exemplo, tá? Em que a molécula se liga aqui no sítio ativo e ela está sendo quebrada, liberando então o produto da reação. Mas aí a gente se pergunta, como é que a enzima ela age de verdade? Não é? Com essa relação de energia. O que é que a enzima faz para ela ser um catalisador biológico? O que faz da enzima um catalisador biológico? Então, vamos entender aqui um pouco desse gráfico, em que ele mostra a energia livre das moléculas envolvidas nessa reação e a coordenada da reação, a gente acompanhando a reação acontecendo. Então, aqui mostra a energia do substrato, que está aqui, tá? Mostra o substrato, que ele vai sofrer a ação da enzima. E aqui mostrando o produto liberado, tá? Após a ação da enzima ou não. Porque essa primeira linha vermelha mostra a reação sem a enzima. Percebam que esse substrato aqui, esse sistema, ele necessita adquirir uma certa quantidade de energia. Aí ele chega aqui, acontece o que a gente chama de estado de transição, que é quando há a probabilidade dessa molécula voltar a ser o substrato,
mas também a reação continuar sendo processada para formar o produto. Então, isso aqui é chamado de estado de transição. Então, aqui, tá, a enzima, então, a molécula, então, é transformada em produto. A enzima não está agindo nessa reação, viu, gente? Então, essa linha vermelha aqui, essa coordenada de reação, mostra uma reação sem a enzima. A energia, tá, utilizada para que essa molécula saia do estado, tá, original dela aqui, tá, para ser transformada em produto, é chamada energia de ativação. Então, você tem aqui o substrato com uma determinada energia, então ele adquire essa energia, que é a energia de ativação, e depois ele, então, é transformado em produto. Nesse estado de transição aqui, isso é um momento muito importante, que é o momento em que a quebra de ligação, formação de ligações, ou seja, a transformação do substrato em produto, tá? Toda a preparação para que essa molécula seja ou quebrada ou sintetizada, para que ela seja transformada. Então, essa energia necessária aqui para que a molécula chegue ao estado de transição é chamada energia de ativação. E ela tem relação, tá? Ela está aqui como variação de energia, ó, do estado de transição, que é exatamente a energia de ativação. Então, esse tipo de energia tem relação com o mecanismo de catálise. Tá? Reações lentas geralmente têm uma alta energia de ativação e reações mais rápidas têm menores energias de ativação. Então, aqui nós vemos o quê? Que a energia de ativação para a transformação desse substrato em um produto é essa aqui, sem enzima. Quando a gente coloca uma enzima, que é essa linha em azul, a gente percebe que a energia de ativação da reação ela diminui na presença da enzima. Ou seja, se a energia de ativação ela tem relação com a velocidade da reação, quando a gente coloca a enzima liga-se a esse substrato e essa energia de ativação ela diminui na presença da enzima, tá certo? Então, aqui mostra a energia de ativação, que seria essa sem a enzima, e aqui mostra com a enzima. Então, a enzima liga-se ao seu substrato e catalisa essa reação, transformando ele no produto da reação. E é mais rápida essa reação, porque a energia de ativação é mais baixa. Quanto mais baixa a energia de ativação, mais rápida a reação se processa, tá certo? Então, a enzima, ela diminui a energia de ativação. Então, é assim que ela age, diminuindo a energia de ativação. E aí, a gente pode pensar, será que a enzima ela modifica o equilíbrio dessa reação? O equilíbrio dessa reação, ela geralmente é dado, né, por uma variação de energia da reação. É essa variação aqui, ó. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o substrato com uma determinada energia. No decorrer do processo de reação, ele adquiriu energia, seja com a enzima, seja sem a enzima, e liberou-se um produto com menor energia, ó. O produto tem menor energia. Então, essa diferença de energia aqui entre substrato e produto é chamada variação de energia livre padrão em pH 7. Então, quando essa energia livre padrão ela é positiva, quer dizer que o sistema ele adquiriu energia, então a reação é endergônica. Neste caso, o produto ele tem mais energia do que o substrato. Não é o caso desta reação. Nessa reação, a gente libera um produto com menor energia que o seu substrato. Isso quer dizer que a variação de energia livre padrão dessa reação é negativa. Isso quer dizer que o sistema perde energia. Essa reação é exergônica, tá certo? E ela tende geralmente à formação do produto. Isso é o que a gente chama de equilíbrio de reação. Então, a enzima ela não mudou o equilíbrio dessa reação. O substrato tinha essa energia, foi transformado em um produto com a mesma energia que seria sem o catalisador. Então, isso indica que a enzima ela não muda o equilíbrio da reação, mas ela faz com que esse equilíbrio seja atingido mais rapidamente, tá certo? Mas aí a gente se pergunta, o que faz com que a enzima diminua a energia de ativação de uma reação? Então, vamos para a explicação agora. Então, vamos ver essa enzima aqui, ó. Então, entendam que a enzima, ela como proteína, ela está aqui
tá? As cadeias laterais dos aminoácidos, todo interagindo para formar a estrutura tridimensional dessa proteína. Quando o substrato ele se aproxima do sítio ativo, essas cadeias laterais desses aminoácidos que estão aqui no sítio ativo, as ligações aqui se rompem, algumas ligações, para que agora as ligações sejam feitas com o substrato que está chegando. Aqui eu representei algumas hidroxilas. Então, essa molécula aqui é a enzima, mostrando agora que ela vai interagir com o substrato. Quando se rompem aqui, ó, essas ligações dentro da própria enzima, dentro do sítio catalítico, rompem-se essas interações com as cadeias laterais dos aminoácidos no sítio catalítico para que essas ligações agora se façam com as hidroxilas do substrato que acabou de chegar, tá certo? Então, a enzima, quando se liga com esse substrato, ela muda de conformação aqui na região do sítio ativo, como a gente viu naquela animação no início da aula. Então, ela muda de conformação justamente porque ligações aqui foram rompidas e novas foram feitas com o substrato. Tanto o substrato muda de forma, quanto a enzima muda de forma se encaixando um ao outro, formando o complexo enzima-substrato. Então, aqui, quando novas ligações se formam, ocorre a liberação de uma quantidade de energiazinha ali, que a enzima ela usa, essa energia, que é chamada energia de ligação, a energia liberada quando a enzima liga-se ao seu substrato. E essa energia de ligação, então, vai ser usada pela enzima para diminuir a energia de ativação da reação, fazendo com que essa reação se processe mais rapidamente. Então, é assim que a enzima ela age. Ela age na hora em que ela se liga ao substrato, tá? Ocorre a liberação da energia de ligação, que a enzima usa para diminuir a energia de ativação dessa reação, fazendo com que a reação se processe muito mais rapidamente, porque diminui exatamente essa quantidade de energia necessária para transformar substrato em produto. Tá certo, gente? Então, essa ligação da enzima com o substrato, anteriormente se pensava que era através desse modelo chave-fechadura que a gente aprende lá no ensino médio, ou seja, o substrato ele é totalmente complementar ao sítio ativo da enzima. Na verdade, não é isso que acontece, embora esse modelo explique melhor a questão da especificidade, porque existem enzimas que são muito específicas pelos seus substratos, mas não pelo formato, e sim pela estrutura dessa molécula, tá? Então, esse modelo chave-fechadura é um modelo mais didático, para que vocês compreendam a enzima ligando-se ao sítio ativo, formando o complexo enzima-substrato e depois modificando esse substrato, liberando os produtos. Mas o melhor modelo para a atuação da enzima é o modelo chamado ajuste induzido ou encaixe induzido, que foi aquele que a gente viu na animação no iniciozinho da aula, onde a enzima liga-se ao seu substrato, formando o complexo enzima-substrato. Percebam que o substrato aqui ele não é complementar, tá, na forma ao sítio ativo, mas ele vai ter grupos que vão interagir com o sítio ativo, fazendo com que tanto a enzima quanto o substrato se encaixem, mudem de forma, encaixando-se, e aí o mecanismo de ação vai ocorrer, a enzima então libera o produto da reação, voltando a ser exatamente a mesma molécula de antes, regenerada, totalmente recuperada para uma nova reação. Tá certo? Então, a melhor forma que se explica a atuação enzimática, a forma como a enzima age, é através do ajuste induzido, em que há uma mudança conformacional tanto na enzima quanto no substrato, enquanto eles estão ligados um ao outro, tá certo? Normalmente, essas ligações se fazem por ligações fracas, tá? Então, essa questão da especificidade, da ligação da enzima com o substrato, ela é muito importante. Porque a gente vai ver que existem enzimas, por exemplo, tá? Então, isso aqui é uma enzima, isso aqui mostrando dois possíveis substratos. Um em vermelho, com dois grupos, aqui, que podem interagir com a enzima, e esse também com dois grupos em posições diferentes, aqui, que eu coloquei como azul. Qual será o substrato que a enzima vai escolher para agir?
Nesse caso aqui, ó, mostrando que a enzima rompe as interações dentro da própria enzima, né, com algumas cadeias laterais de aminoácidos do sítio ativo, que se fazem agora com o substrato que está em vermelho. Justamente porque ele tem dois grupos R's aqui, duas cadeias laterais aqui, que podem ser esses grupos funcionais que a gente conhece. São eles que conseguem realmente interagir com o sítio ativo dessa enzima. Isso quer dizer o quê? Que essa enzima precisa que esses grupos eles estejam orientados exatamente numa região em que a enzima consiga reconhecer e se ligar. Então, se esses grupos aqui mudam de posição, como é o caso desses aqui, a enzima não vai conseguir reconhecer esses grupos e se ligar. Então, as enzimas que têm especificidade absoluta, elas somente reconhecem um tipo de substrato. Elas são muitas vezes específicas para ele, né? E estereoespecíficas, ou seja, elas só se ligam a moléculas destrógeras, por exemplo, ou levógeras, porque quando aquele grupo muda de lado, ela não reconhece mais a molécula, tá? Então, muitas das nossas enzimas têm especificidade absoluta. Já outras têm especificidade relativa, desde que os grupos que irão reagir com a enzima estejam posicionados e sejam os grupos em que a enzima se liga e interage. Então, aqui, ó, aparentemente são moléculas maiores, moléculas com alguma diferença estrutural, mas esses grupos estão orientados na mesma posição. Então, a enzima tanto vai se ligar a essa molécula quanto a essa molécula, tá certo? Então, provavelmente, essas moléculas são muito semelhantes em estrutura, mudando poucas coisas, mas a enzima consegue reconhecer por causa dos grupos que estão orientados corretamente. Então, esse tipo de especificidade é a relativa, porque a enzima pode reconhecer mais de um tipo de substrato, tá certo? Agora, vamos falar um pouco sobre cinética enzimática. E o que é isso? É justamente o estudo dos fatores que podem alterar a velocidade da reação enzimática, tá? Porque ele pode interferir na estrutura da enzima. pH, temperatura, concentração de substrato, inibidores e concentração de enzimas são fatores que podem interferir na velocidade de uma reação enzimática. Por exemplo, o pH. Então, aqui está mostrando uma curva, ó, mostra a velocidade da reação versus pHs diferentes. Então, a gente coloca enzima e substrato em diferentes pHs. Então, o que é que a gente vai ver? O comportamento de duas enzimas diferentes. A pepsina, que é a enzima do estômago, que atua sobre as proteínas estomacais, e a glicose 6-fosfatase, que é uma outra enzima, tá certo? Que vai remover fósforo da glicose. Então, a gente percebe aqui que essa curva, por exemplo, da pepsina, ela é uma curva que a gente não traz aqui outra parte da curva, mas ela é uma curva que mostra uma atividade maior da enzima aqui em pHs mais ácidos. Depois, em pHs mais altos, a atividade dela despenca, cai completamente. Aqui mostrando a glicose 6-fosfatase. Em pHs levemente ácidos, né? Levemente não em ácido, né? Vamos colocar assim, em pH 4,5 mais ou menos para 5, a atividade dela é baixíssima, né? Praticamente zero. Depois, então, a gente vai aumentando o pH e vai aumentando a atividade dela. Chega um ponto em que a atividade dela aumenta, em pH quase 8, e depois, quando a gente aumenta o pH, a atividade dela cai. Então, o pH ótimo dela é nessa faixa aqui, próxima a 8, mais ou menos depois de 7, né? 7 seria aqui, então seria, sei lá, quase 7,8, digamos assim. Então, esse é o pH ótimo para a atuação dessa enzima, porque quando ele está abaixo ou acima, a enzima diminui muito a velocidade de catálise. Já a pepsina, o pH ótimo dela é na faixa de 1,8, né? Então, esse é o pH melhor para ela atuar, que é o pH do suco gástrico. Então, essa enzima aqui tem um comportamento totalmente diferente dessa. Então, os pHs ótimos das enzimas, eles podem variar devido ao local de atuação onde elas estão. E também, claro, devido a mudanças estruturais que a molécula sofre em diferentes pHs.
Então, os grupos ionizáveis das cadeias laterais dos aminoácidos, eles mudam de acordo com o pH, a gente viu isso. Então, de acordo com o pH, aqueles grupos vão estar posicionados, ionizados de maneira correta ou não. Quando eles estão de maneira correta, favorece a conformação da enzima e ela atua melhor. Então, o pH, ele interfere na atividade enzimática. A temperatura também. Então, a gente vê aqui o exemplo de uma enzima, em que aqui a velocidade de reação versus temperatura. Então, a gente coloca ela na temperatura 0 até a temperatura de 70 graus. E a gente verifica que em baixas temperaturas, a enzima aqui, ó, até 20 graus, ela não funciona muito bem, tá? Mas a temperaturas mais elevadas, né, ela funciona bem, chegando a funcionar melhor a 35 graus Celsius, tá certo? Depois, então, a altas temperaturas, ela provavelmente vai desnaturar, vai perder a conformação nativa dela, e aí ela deixa de funcionar. E isso se dá por volta da temperatura aqui, 35 graus, quando ela é ótima, tá? Então, quando ela é ótima, a conformação da enzima está perfeita, mas acima dessa temperatura, a enzima pode desnaturar e perder sua conformação nativa. E abaixo, provavelmente não há energia suficiente para estimular a enzima, tá certo? Então, provavelmente isso pode ser o exemplo de uma das nossas enzimas. As enzimas da gente funcionam muito bem até nessa faixa de temperatura, entre 35 e 37 é a temperatura ótima delas. Então, aqui vamos observar um pouco a questão da concentração de substrato. Então, as enzimas, para a gente saber qual a melhor concentração de substrato para ela agir, a gente adiciona a enzima em várias concentrações de substrato. Então, aqui a enzima no ponto 0, sem substrato. Aqui a enzima nesse ponto aqui, já com algum substrato. A gente vai aumentando essa concentração, adicionando mais substrato. Olha, mais substrato. Vocês percebam que a quantidade de enzimas que vai se ligando ao substrato aumenta. Chega nesse ponto aqui, praticamente todas as enzimas estão já repletas com substrato. Então, você vê que no início, quando a gente vai colocando substrato, a enzima vai, então, aumentando de atividade. Chega a um ponto, quando ela está saturada com substrato, essa velocidade de reação ela não aumenta tanto. Então, a gente diz que ela atingiu o platô, atingiu a velocidade máxima da reação dela. Por quê? Porque ela já está saturada com o substrato. Então, não adianta a gente botar mais substrato, que essa reação ela não vai aumentar de velocidade, tá? Então, a concentração de substrato no qual a gente tem a metade da velocidade máxima dessa reação é chamada de Km, que é a constante de Michaelis-Menten, Km, que se dá exatamente nesse ponto aqui, ó, onde a gente tem, tá? Uma concentração de substrato em que a gente vai ter metade da velocidade máxima dessa reação. Então, nesse ponto, a enzima ainda não está saturada, tá certo? Mas esse Km, se viu que ele tem relação com a afinidade da enzima pelo seu substrato. Ou seja, quanto menor o valor de Km, menos substrato a enzima necessita para agir. Então, quanto menor Km, maior é a afinidade da enzima pelo substrato, porque mesmo em concentrações baixas de substrato, a enzima consegue reconhecer o substrato e agir sobre ele. Então, Km é uma medida da concentração de substrato. Então, quanto menor a medida de Km, ou seja, quanto menor a quantidade de substrato que eu coloco para aquela enzima, ela consegue se ligar e catalisar aquela reação, tá? Então, aquelas enzimas que apresentam baixos valores de Km são aquelas enzimas que apresentam alta afinidade pelo seu substrato. Então, a partir do estudo dessa curva de concentração de substrato, a gente tira daqui informações importantes, e uma delas é a velocidade da reação, mas também o Km desta enzima, tá certo? E aqui a gente vê, desculpa, exatamente a relação entre a velocidade, tá, dessa reação, a velocidade máxima, a concentração de substrato e então os valores de Km, tá? Uma outra coisa que interfere bastante na reação enzimática são a presença de inibidores. Então, inibidores são aquelas moléculas que ou diminuem, tá, a reação enzimática,
interfere na velocidade da reação enzimática ou interrompe completamente a reação enzimática. Então, existem os reversíveis, que são os competitivos, incompetitivos e mistos, e os irreversíveis. Então, vamos ver que tipo de inibidores são esses. A gente vai estudar um pouquinho deles agora. Os reversíveis quer dizer que essa reação ela pode sofrer reversão. Já os irreversíveis, não. Tá? Então, quem são os inibidores competitivos? Os inibidores competitivos são aquelas moléculas que são semelhantes ao substrato. Tá? Então, está aqui a reação, se processando normalmente sem inibidor. Enzima ligando-se ao substrato, né, formando complexo enzima-substrato, liberando produto. E aqui a enzima quando se liga ao inibidor, formando complexo enzima-inibidor. Isso quer dizer que a reação não se processa. E por que a reação não se processa? Porque aqui está a enzima e aqui está o sítio ativo. O inibidor, por ser semelhante ao substrato, por ter estrutura semelhante, consegue ligar-se à enzima, impedindo a ligação do substrato. Então, esse inibidor é chamado competitivo porque ele compete com o substrato pela ligação ao sítio ativo da enzima. Então, quando ele está ligado, o substrato não pode se ligar, tá certo? Uma forma de interferir nesse tipo de inibição é aumentando bastante a concentração do substrato no meio, porque aí a gente vai garantir que a enzima, em vez de se ligar ao inibidor, dê preferência à ligação ao substrato. Então, gente, existem muitos medicamentos que agem dessa forma, existem agrotóxicos que agem como inibidores, tá certo? Existem inseticidas, né, que atuam dessa maneira. Então, assim, a indústria farmacêutica, então a indústria dos agrotóxicos, utiliza-se muito desse tipo de mecanismo, tá? Não só competitivo, mas dos outros também, para inibir algumas enzimas. Por exemplo, a dos insetos matando insetos, no caso dos inseticidas. No caso da inibição incompetitiva, o inibidor ele não se parece com o substrato. Então, o inibidor, ele só se liga à enzima quando ela está ligada ao substrato. Então, está mostrando aqui a enzima, substrato ligando-se, formando o complexo enzima-substrato. Agora, o inibidor vai ligar-se, porque na hora que a enzima se liga ao substrato, há uma pequena mudança conformacional aqui, que favorece, então, a ligação do inibidor. Ele se liga aqui, tá? E diminui a quantidade de enzima disponível para reagir com os substratos, porque quando o inibidor está ligado, a enzima está inativa, tá certo? Então, esse tipo de inibição é a inibição incompetitiva, porque ela não compete com o substrato pela ligação do sítio ativo. O substrato liga-se normalmente ao sítio ativo e o inibidor tem um outro sítio para ligação, tá? Mas ele atrapalha a reação enzimática porque ele muda a conformação da enzima. Já na inibição mista, você pode ter dois tipos de formas de um inibidor agir. Então, você tem aqui a enzima. Quando ela se liga ao substrato, o inibidor pode ligar-se, formando o complexo enzima-substrato-inibidor. Mas também o inibidor pode ligar-se à enzima sozinha, formando o complexo enzima-inibidor. Depois o substrato se liga, formando também um complexo complexo enzima-substrato-inibidor. Então, ele liga-se tanto à enzima sozinha quanto ao complexo enzima-substrato. Também inibe a atividade da enzima, tá certo? Inibindo a atividade da enzima, ela deixa de realizar as suas funções, tá? Aqui mostrando para vocês a formação do complexo enzima-substrato inibidor. Existem aqueles inibidores chamados de irreversíveis. São aqueles que, ao ligar-se à enzima, eles incapacitam para sempre essa enzima, tá? Por quê? Porque, ao se ligar à enzima, ele pode destruir o sítio ativo da enzima por se ligar em algum grupo, inativando completamente. Essa ligação pode ser covalente, tá? Ele pode nem ligar-se à enzima, mas ele pode também destruir o sítio ativo da enzima, ligando-se e realizando alguma atividade com o sítio ativo, inativando totalmente esse sítio ativo e essa enzima. Então, os inibidores irreversíveis, eles incapacitam para sempre a enzima, ou seja, ela não consegue mais voltar a atuar. Diferente dos reversíveis que nós vimos, que a enzima pode voltar a atuar, tá certo? As enzimas, elas podem ser reguladas, podem ser enzimas regulatórias, que regulam vias metabólicas. Essas enzimas são chamadas de alostéricas.
E esse tipo de enzima, ela vai ter um sítio ativo e obrigatoriamente ela vai ter um sítio para um modulador. Esse modulador, ele é chamado modulador negativo ou modulador positivo, tá? Ele é um modulador alostérico. Nesse caso de exemplo, aqui está mostrando o modulador negativo ligando-se ao sítio dele na enzima. Quando ele se liga, ele muda a conformação da enzima e do sítio ativo. Na hora em que há essa mudança conformacional, a enzima então perde a afinidade pelo substrato. Então, ele não consegue mais se ligar. Então, dessa forma, a atividade da enzima fica inibida por esse tempo em que o modulador negativo estiver ligado a ela. E isso acontece nas vias metabólicas, é uma forma de controle das vias metabólicas. Então, sempre há enzimas alostéricas nas vias metabólicas. Então, quando não se necessita mais da função dessa enzima naquela via, naquele momento, tá? O modulador negativo liga, se muda a conformação da enzima e ela não se liga mais ao substrato. Mas se naquele momento a enzima necessita estar ativa, então o modulador positivo, ele liga-se à enzima, muda a conformação da enzima, favorecendo agora a ligação com o substrato, favorecendo a conformação do sítio ativo, tá? E aí a enzima passa a ligar-se ao substrato. Então, essas enzimas ou elas são moduladas positivamente ou elas são moduladas negativamente. Vai depender do momento metabólico. Se há necessidade da atividade daquela enzima ou se não há necessidade da atividade daquela enzima, o negativo se liga. Se há necessidade da atuação daquela enzima, o modulador positivo liga-se estimulando essa enzima, tá certo? Quais as aplicações dessas enzimas? Existem diversas, né? Então, na indústria do álcool, tá? As leveduras, né, convertem glicose a álcool, utilizando seu mecanismo enzimático, mas também a Embrapa, por exemplo, faz testes usando as enzimas, um complexo enzimático, e tentando realizar também esse mecanismo de forma in vitro, tá? E eles têm conseguido fazer isso. Na indústria de detergentes, então, quando a gente compra um detergente desse líquido de lavar roupa, muitos deles vêm com enzimas, lipases, amilases, tá? Que quebram os lipídios presentes na roupa, tá? E por mancha, tá certo? De algum molho, por exemplo, que cai na roupa, então essa enzima desse detergente vai atuar sobre aquele molho que está na roupa, removendo então as gorduras, tá? Quebrando as gorduras e removendo. Então, geralmente são lipases, proteases, amilases, que existem nesses detergentes que facilitam a remoção das manchas dos tecidos, tá? Então, isso é uma biotecnologia, levando em consideração esse tipo de detergente. Na indústria têxtil, tá? Na produção de tecidos, então evita-se usar catalisadores químicos e sim enzimas, porque garante a fibra do tecido, tá? Na indústria de alimentos, então a gente tem, por exemplo, a aplicação das lactases para quebrar a lactose, tá? Produzindo glicose e galactose para os intolerantes, né, à lactose. Então, muitos alimentos vêm desprovidos de lactose, justamente utilizando-se essas enzimas na indústria de alimento. Indústria de papel e celulose também. Então, muitas vezes, a celulose, para ela ficar mais biodisponível, se usa celulases para quebrar um pouco e disponibilizar mais essa celulose para a produção do papel. Na indústria farmacêutica nem se fala. As enzimas são usadas de várias formas para produzir vários tipos de medicamentos, antibióticos, etc. Nos curtumes também, para tratamento do couro. E para biorremediação se utiliza muitas enzimas, justamente para tentar que elas metabolizem enzimas de fungos, de bactérias, para que elas metabolizem esses polímeros que são poluidores do ambiente. Então, as enzimas têm várias utilizações e essas aqui são algumas delas que a gente pode ver, tá? Então, a nossa aula de hoje era essa. Agradeço, pessoal. Até a próxima.